porque procuro ser bem preciso e inciso em tudo quanto Deus ministrar. E a finalidade maior é que os irmãos entendam e compreendam a palavra. Aleluia, Deus. Livro de Josué, capítulo 6. A partir do verso 1 a seguir, diz assim: Glória a Deus, louvado seja Deus. Preste atenção, diz assim: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, e assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e na arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. Isso sucederá que quando eles derem um longo toque com chifre de carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Amém? Podeis se sentar? Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o seu nome. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amados, nós vemos um texto aqui que, só para nós entendermos um pouco, aqui, para quem tem costume de ler, e creio que é necessário para todo cristão, porque ontem alguém ministrava e ele falou algo interessante que me chamou bastante atenção. Ele dizia dessa maneira: que quando nós meditamos e aprendemos, nós erramos menos. Quando nós meditamos e aprendemos de Deus, nós erramos menos. E o povo erra, de Deus fala, o meu povo erra por falta de conhecimento. Aqui é só para os irmãos entenderem. Primeiro dia dessa campanha, eu creio que virá pessoas que pregarão com mais fervor, com mais desenvoltura. Talvez você grite, você pule e você rode. Mas eu estou iniciando para você, no decorrer desta campanha, você receba o teu milagre, você receba a tua cura. Aqui é Josué. Josué inicia como o primeiro juiz de Israel. É a transição de um líder que deixou na história de um povo de Deus marcado como nenhum outro homem. Comparado na Bíblia, é o único homem na Bíblia que Deus vai comparar como Deus, a saber, Moisés. Quando Deus ele chama Moisés, e Deus vai falar com Moisés dessa forma: eu levantarei no meu Israel um homem semelhante a ti, e há de ser que ele falará da minha parte, e aquele que ouvir seria salvo, a saber, Cristo. É uma das profecias referentes a Cristo. E quando Deus chama Moisés, um homem poderoso em palavras e obras, porque Moisés, indiferente dos sacerdotes e reis, ele era doutrinado em ciências e dotado de formosura, mas pesado de língua. Percebe-se que ninguém é perfeito. Há quem diz que Moisés é gago. Contradições dizem que Moisés, por falar tão bem, o seu povo
não entendia devido à sua sabedoria, à sua forma de falar corretamente. Mas quando Deus chamou nosso irmão Moisés, Deus levou ele para o deserto. Interessante que quando Deus chamou seu filho também, Deus chamou ele para o deserto. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Percebe-se que todo homem, quando recebe o chamado ou vem de lá, como foi ministrado aqui, do mundo, Deus envia para onde? O deserto. Aqui eu já aprendo que deserto é a escola de crente. Deserto é onde Deus ensina o homem e a mulher o seu propósito. Porque é fácil adorar quando estamos na abundância, é fácil servir a Deus quando tudo está bem, mas difícil é adorar, difícil é servir a Deus no deserto. E Deus fez assim com este homem, levou para o deserto e depois de alguns anos trouxe de volta, introduz ele no Egito e resgata o povo dele. Aqui eu vou resumir para os irmãos entenderem. E no decorrer vai se destacar dois jovens, a saber, Oséias e Calebe. Oséias e Calebe começam a acompanhar a esse homem e começam a admirar e ver o poder de Deus, o agir de Deus na vida desse homem de Deus, referência. E percebe que lá na frente, Deus olhando para o coração daqueles dois jovens, em especial o de Oséias, Deus manda Moisés, esse aí você separa, esse aí você separa, e muda o nome dele, muda para Josué, muda para Josué. Interessante é que na tradução hebraica o significado é o mesmo, mas a diferença é a forma. Outrora, quando eu estava lá, o nome era o mesmo, mas era apelidado. Mas quando Deus traz para cá, o nome continua sendo o mesmo, mas é a forma de chamar, porque você aceitou o chamado de Deus. E ele observar, você vai ver na história que aonde Moisés estava, Josué agora também estava. E quando Deus manda ele subir no monte e afastar, ninguém poderia nem encostar perto. Mas quem estava lá? Josué. Ele estava no velho. E Deus fulminava qualquer um que encostasse ali, mas ele, Deus não fulminou. Interessante que Josué, Deus não fulminou. E ali você vai ver na história desse jovem que no decorrer da trajetória, toda geração pereceram no deserto. Era uma trajetória simples, que da forma como ele andava de dia e de noite, ele percorreria o trajeto em 40 dias. Mas Deus fez questão de provar o coração daquele povo e permearam 40 anos, rodeando no deserto. E esse jovem lá, no pé de Moisés. E quando Deus chega ao ponto, no decorrer da jornada, Moisés já enfadado e perdeu a graça de entrar na terra prometida pela murmuração do povo, por carregar o peso do povo, os questionamentos do povo, as indecisões do povo, as murmurações do povo. Perdeu a graça. Por que ele perdeu a graça de entrar na terra que mandava leite e mel, a terra prometida, a Canaã? Porque quando o povo pecou diante de Deus, Deus pediu: Moisés, deixa eu matar esse povo, deixa eu acabar com esse povo, deixa eu exterminar esse povo, e farei de ti uma grande nação. Percebe que a promessa foi feita a quem? A Abraão, o seu pai. Mas quando de Moisés, Deus pediu para matar aquele povo, para exterminar, para eliminar da face da terra aquele povo de servidura. E Moisés: não, Senhor, longe do Senhor fazer tal. Percebe Moisés aconselhando Deus: longe de ti fazer tal, arrancar um povo do Egito com mãos fortes, meu Deus, abrir o mar e fulminar o exército inteiro. O que é que as nações dirão de ti? Tu és um Deus injusto, tu és um Deus perverso, longe de ti fazer tal. Aí Deus orienta Moisés, mas ele perde a dádiva de poder entrar e gozar da alegria da promessa de Deus. E agora Deus manda Moisés subir no monte, já à beira da entrada da terra prometida, para que os olhos dele contemplassem. Que ele não entraria, mas os olhos dele iriam contemplar o quão bom foi servir com fidelidade em toda a sua casa ao Senhor. Em toda a sua casa, Moisés, ele foi fiel ao Senhor. Percebe-se que quando ele vê, ali Deus manda ele untar e ungir e separar a Josué diante
do povo. Porque dali ele não desceria mais com vida, e o povo tinha que ver Moisés transferindo a responsabilidade para Josué. Moisés libertador, e Josué agora ele vinha como um guerreiro para fazer o povo herdar a terra. A terra foi prometida por Deus para Israel, mas o povo teria que lutar por ela. É por isso que a Bíblia vai dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus, porém é tomado à força. A força. Deus já tinha dado, mas porém teria que ser tomado. Deus prometeu a terra que mana leite e mel. Deus prometeu aquela terra. Você vai perceber que quando o nosso irmão Moisés ali, ele vai subir ao monte, a Bíblia vai dizer que já havia avançado em idade, mas a sua força não havia esgotado, nem a sua visão. Mas porém Deus o levou ali, levou. Tanto é que lá na frente, nosso irmão Josué, depois de Moisés já morto, ele desce e fica o povo ali acampado na indecisão. E Josué confuso e também com medo, porque ele viu o que o seu Senhor tinha feito, o que o Senhor tinha passado, o seu Senhor tinha passado a saber Moisés. E ele se achava indigno, ele se achava pequeno, ele se achava incapaz de fazer tal tarefa. Imagina se atravessar um povo, 40 anos, imagina agora herdar, lutar pela terra. E percebe-se que quando nosso irmão Josué está ali acomodado, o Senhor Deus o exorta: Josué, servo de Moisés, teu servo Moisés é morto, esforça-te, tem bom ânimo. Por 3 vezes Josué é exortado, ele entende, compreende, abraça o chamado de Deus e começa a introduzir. A princípio ele vai abrir o rio e vai encontrar essa cidade aqui. E quando ele encontra essa cidade, alguns estudiosos acreditam que este muro tinha aproximadamente 6 metros de largura. E este povo, vendo o que o povo Israel vinha fazendo no decorrer da história, porque assim, irmãos, o boato corre, seja de ruim ou de bom, os boatos correm. Para quem está aí fora, não, mas para quem vive a Cristo, a responsabilidade de levar em si o jugo da salvação naquele que deu a vida por nós, as pessoas observam. Você vai perceber que se um macumbeiro for num bar beber, ninguém vai falar um macumbeiro bebeu. Se um católico for num bar beber, ninguém vai dizer um católico foi num bar e bebeu. Mas se um crente for na igreja dele, olha lá o crente bebendo. De igual modo, se roubar, olha lá o crente roubando. De igual modo, se defraudar, olha um crente defraudando, olha o crente mentindo. Ou seja, o crente é diferente. O crente é como na sociedade que vivemos, é como se fosse um alienígena diferente. O crente não pode pecar. E é bem verdade. E a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá Deus. Porque igreja significa, ou seja, eclésia significa tirado para fora, ou seja, separado para Deus. Você vai ver que quando Josué entende, abraça e parte, Deus começa a mover. E ali, quando Deus põe ele diante daquela cidade murada, Deus vai dar as ordens. Deus dá as ordens e observa as ordens de Deus, transmite ao povo e começa a pôr por obra. Pôr por obra. Igreja do Senhor, você vai ver que Deus manda ele rodear por 6 dias. Você vai ver na Gênesis, quando Deus ele criou tudo, foi por 6 dias, ele descansou ao 7º. 7º significa o que? O significado de 7º é o número inteiro, o número da perfeição. Interessante é que no 7º dia, a cidade, o povo de Israel teria que rodear 7 vezes no dia só. 7 vezes no dia só. Por que Deus mandou o povo de Israel fazer isso? Porque Deus ele tinha que fazer cumprir a sua vontade. O povo de Israel herdar aquela terra, o primeiro obstáculo era o mais forte de todo. Em toda a terra de Canaã, a cidade mais fortificada, conhecida pelos seus muros, era Jericó. Jericó confiava em quem? Nos seus muros. Era um dos primeiros exemplos que Deus queria dar para todas as nações se perturbarem diante do povo de Israel. E Deus queria matar todo mundo? Não. Deus não queria matar toda Jericó. Deus não queria exterminar todo o povo. Por que Deus mandou rodar 6 vezes? Porque Deus tinha esperança de que o rei, os soldados e os valentes se entregassem.
Deus não tinha prazer em exterminar todo mundo, matar mulher, criança, bode, cabrito, não. Deus queria que eles se arrependessem. E quando vocês viram, era como se Deus estivesse observando, assustando para que eles se arrependessem. Assim é o Evangelho de Cristo, nos quatro cantos. É para que os povos se arrependam. Porque quando Deus vier, irmãos, Ele não vai ter ninguém por inocente. Se lá com Noé, com água, o povo vai aprender como exemplo. E Deus deu um arco para não tornar com água. Mas se você for lá, em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu com fogo, Deus não deixou nenhum sinal de que não destruiria com fogo. E por 6 dias inteiros o povo não se arrependeu. Eles ainda confiavam em quem? Nos muros. Eles ainda confiavam nos muros. E para que ele não viesse questionar no 7º dia, 7 vezes, até que o dia tardasse, irmão Jó. Para que ele, até no momento Deus queria que ele se arrependesse. Deus não queria destruir. Percebe isso aqui numa cidade inteira. Uma cidade inteira, a igreja do Senhor. Salvou-se apenas uma prostituta e sua família. Senhor. E ainda ela tinha que guardar o quê? Um sinal. Um sinal. Um sinal. Um fio de escarlate. Esse era o sinal que foi dado. E quando ele chegasse destruindo tudo, a casa que tivesse assinalada, essa seria salva. Até para nós, que quando Cristo vier para destruir, aqui alguns estudos que eu não vou aprofundar para não confundir a mente dos irmãos. Aquele que tem o selo, a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Percebe-se que vence-se tudo, as muralhas caem, Deus dá uma ordem, não pegue nada, não leve nada, tudo será despojo. E o que fosse tirado de utensílios da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer que as muralhas caiu, Israel teve êxito. E agora o povo entrou, começou a possuir a terra, começou a herdar a terra. Amados da casa do Senhor, que servem a Cristo, que procuram a Cristo, que querem ser salvos, que querem ser libertos. E quando Deus fez a promessa, como foi lido aqui, a saber, de Jericó, quando Josué fez ali um ato profético, ele levantou no meio da cidade e ergueu as mãos, levantou as mãos em cima dos monturos e lançou a palavra. E há de ser amaldiçoado todo homem que se levantar para reedificar essas muralhas. Essa palavra perdurou por todos os séculos até Cristo, a ponto dos escribas e sacerdotes não entrarem em Jericó, porque eles tinham por amaldiçoada, porque o servo de Moisés o amaldiçoou, era a cidade amaldiçoada. Por isso só ficava lá a ralé. Aqueles que eram tidos por amaldiçoado. O cego de Jericó, a de Bartimeu, estava lá porque era cego. Interessante que quando Jesus ele entra em Jericó, ele foi com propósito e finalidade. O único propósito de Cristo era salvar um homem. Analisei, igreja do Senhor, uma profecia mal interpretada impedia de uma cidade inteira ser salva. Porque Deus deu Jericó. A palavra foi para quem se levantasse para reedificar o muro. Não era a cidade, mas eles amaldiçoaram toda a cidade. Uma profecia mal interpretada. Assim é nos dias de hoje. Pessoas que recebem profecia, não interpretam, não sabem interpretar, e não buscam interpretação. Percebe-se que quando Jesus Cristo ele vai entrar em Jericó pela única vez, ele vai com a direção dele, era de Zaqueu. A direção de Cristo era de Zaqueu. Você percebe que quando vai na frente, ele vai dizer, ele vai encontrar Zaqueu naquela figueira, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Aquele dia Jesus ele tinha endereço. Porque, igreja do Senhor, Zaqueu, o significado do nome Zaqueu, no hebraico, é puro. E se tornou impuro porque se sujeitou ao governo de Roma. Zaqueu significa puro. E era tido por um amaldiçoado, um ladrão, um saqueador. E Jesus Cristo entra na casa desse homem para fazer mudança.
E quando Josué aqui agora, ele tem êxito nessa cidade, e tinha por obrigação de percorrer todo o território de Canaã. Canaã. Para quem é que não sabe a história de Canaã, Canaã foi a cidade, ou seja, foi o território de Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado também. Analisa, Cã, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado também por observar a nudez do seu pai. Analisa que a Canaã era uma terra que foi dada em possessão a um filho que foi amaldiçoado por quem? Por seu pai. E qual foi a maldição que Cã recebeu? Que seria escravo dos teus irmãos. Seria escravo dos seus irmãos. Maldição. Estamos numa campanha de quebra de maldição. Estamos falando que é uma maldição que não existiu a respeito de uma cidade, um território que era amaldiçoado, assim, em termos, que foi um jugo que o pai outorgou sobre o seu filho por não respeitar a sua nudez. E não bastante dele ver a nudez do pai, ele foi chamar 2 irmãos para ver também. Só que como ele já era sabido aos seus irmãos que seu pai estava nu, porque plantou, foi o primeiro homem a plantar uma vinha e se embriagou com ela. Os 2 filhos já sabiam que o seu pai estava nu, pôs-se a capa, os 2 um de cada ombro, e foi de costa, e tampou a nudez do pai. Tampou a nudez do pai. Aí havia esse jugo sobre Canaã. E quando Deus ele chama Abraão, ele promete que Abraão dá em possessão a terra da sua peregrinação. E por onde é que Abraão peregrinou? Por toda Canaã. É quebra de maldição, igreja. Só preste bastante atenção. Que ninguém aqui nasceu crente. Ninguém aqui nasceu crente. Digo do início da nossa geração. Até porque em nós há várias etnias de nações e raças diferentes. Somos mistura. E provavelmente aqui possa até ter alguém aqui que tem até sangue da raiz de Israel. Pode até ter, bem distante. Mas somos mestiços, assim como era tido todos aqueles que Israel tinha por amaldiçoado, o povo que não tinha direito à salvação, porque não tinha direito de adorar o Deus de Israel. Mas quando Deus ele viu, olhou do céu e viu que o seu povo havia se prostituído. E quando Deus salva essa prostituta Raabe, se você for ver a genealogia de Jesus, vem dela. E ela não era israelita, ela não era hebreia, não era. Mas a genealogia de Cristo veio de uma prostituta, porque ela acreditava que verdadeiramente Deus tinha dado aquela cidade, aquele povo nas mãos de Israel. E não iria depender de soldados ou de artifícios de nenhum, simplesmente do único e poder de Deus. Deus poderia usar o furacão e derrubar a muralha, sim. Deus poderia usar com que o rio enchesse e derrubasse, sim. Mas Deus fez o que? Deus queria que se arrependesse, rodeia, faz eles retrocederem, faz eles abrirem o portão e se entregarem, mas eles não se entregaram à servidura. É por isso que tem pessoas, irmãos, que têm em si predestinação à perdição. Porque numa casa há vários tipos de vaso, de madeira, de barro, uns para a vergonha e outros para a honra. E é sabido de todo, aqui é uma obra que está iniciando, é sabido de todo líder que procura servir a Deus, cuidando de almas, ou seja, instruir vidas, há uma certa responsabilidade, igreja do Senhor, em instruir, a você possuir uma terra, a você possuir uma morada, porque Jesus Cristo ele disse: não turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu irei preparar o lugar. E se eu for, e interessante que ele ainda nos promete não deixar órfão. E o que quebra toda maldição, igreja do Senhor, que quebra toda maldição na vida do homem e da mulher, e tem pessoas que não só trazem em si maldições hereditárias que vêm desde o seu avô ou bisavô, e outras vão adquirindo mediante algum costume que temos e que quando entramos queremos introduzir. Então não tem como você servir a Deus com o velho homem.
Deus ele pega a personalidade do homem, mas os costumes ruins temos que deixar no mundo. O costume do mundo temos que deixar onde? No mundo. Por que eu disse isso? Porque você vai ver que quando Jesus Cristo, quando Deus ele foi ter com Moisés, a primeira coisa que ele falou: Moisés, tira o marca dos seus pés, porque a terra que fiz é santa. Aleluia. Costumes do Egito ficam no Egito. A maneira que você quer no Egito fica no Egito. É um dos principais quesitos para a maldição ser quebrada. É a obediência a Deus. Para esse povo herdar, Moisés teve que fazer corretamente como Deus mandou. Para possuir, Josué teve que fazer exatamente como Deus mandou. E eles possuíram. Interessante que havia uma certa comunhão e união entre eles, porque eram todos irmãos. Aí fazer uma composição de 12 tribos, eram todos irmãos. E tinha duas tribos menores que, como elas não tinham poder para vencer e possuir, as tribos mais poderosas, Judá e Simeão, que eram as mais valentes de todas, carregaram um encargo, que foram as primeiras possessões em terra. Eles tiveram que vencer e possuir a sua terra e ir além, para fazer os pequenos herdarem também, e só depois eles voltariam para o seu lar, para a sua família. Percebe aí? Ele já estava num lugar de repouso. Ele poderia descansar com sua esposa, brincar com seus filhos. Não. Mas ele recebeu o encargo de tomar e poder vencer, para que o seu irmão também pudesse ter repouso. E é o que está faltando no meio do povo de Deus. É o que está faltando no meio das igrejas de Cristo. É o que está faltando no meio daqueles que professam dizer que é povo eleito, que é nação eleita, que é igreja eleita. Há dissensões, há divisões, há porfias no meio da igreja do Senhor. Porque a igreja de Cristo, irmãos, não se resume a um dogma, uma placa, é eu, é você. O templo do Espírito Santo é o meu e o teu corpo. E o que vai herdar o reino, a casa que Jesus está preparando, é a minha consciência, é a minha alma. Porque até este corpo, irmãos, ele não vai herdar. Nem este corpo vai herdar a salvação. Porque a Bíblia diz que ele será transformado num corpo de glória. Aleluia, Jesus. Nos preocupamos com tão pouco, às vezes com vestes, com aparência, quando o bom é apresentar o sacrifício vivo ao Senhor. Porque o sacrifício vivo ao Senhor é o seu culto racional, é a sua maneira de andar diante do seu vizinho, na cidade, na rua onde você mora, a sua conduta como cristão. Porque Paulo vai dizer que sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Interessante é que Paulo ele não andou com Cristo. Ao contrário, matava o servo de Cristo. Analisa aí, Paulo ele não andou com Cristo como Pedro, Tiago, João, Marcos, Lucas não, Marcos, André. Não andou. Mas ele vai falar com convicção: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não falou de Jesus. Paulo não falou de Jesus, ele falou de Cristo. Todas as cartas que Paulo vai escrever, ele vai dizer: Paulo, apóstolo, chamado por Deus para o Evangelho de Cristo. Chamado por Deus para o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E é o homem que vai dizer que subiu ao mais alto, subiu aos céus, não sabe se em corpo e espírito, mas ele não se refere a ele, na humildade, mas ele não se refere a ele, mas que subiu e viu coisas lindas, maravilhosas, inefáveis, que ao homem é proibido falar. Só para você ter noção do porquê Paulo falava que tinha mente de Cristo. Porque diferente de mim e de você, Paulo ele tinha em si um espinho cravado, um jugo, que era de sofrer, que era de padecer. E Paulo ele não tinha o que você temos o poder de nos confortar, às vezes tirar um dia de folga. Não tinha esse prazer, não. O prazer de Paulo era sofrer. E você vai ver que quando ele vem de lá, foi com carta para Damasco, mas quando ele voltou para Jerusalém, e os escribas, sacerdotes, doutores viram ele pregando, o que foi que fizeram com Paulo? Pegaram, maniataram, ou seja, amarraram, lançou para fora, apedrejaram, deram ele como morto. E o que aconteceu com Paulo depois? Os irmãos pegaram Paulo, trouxeram, passaram azeite, bálsamo nas feridas. E o que foi que aconteceu com Paulo? Todo esbagaçado de pedra, estava pregando novamente. Aleluia, Jesus. Novamente. Nós não, com a pacadinha de logo se encosta, começa o chororô.
Não vou mais para aquela igreja, o pastor falou comigo, às vezes a palavra aqui já disse que ele jogou indireta. É assim. É por isso que muitas igrejas elas enchem, mas quando o negócio começa a arrochar, quando Deus começa a trazer uma palavra, porque assim, igreja do Senhor, uma igreja quando ela começa pulando com palavras lindas que confortam o seu ego, que eleva a sua autoestima, no dia que Deus vier com uma palavra de exortação para consertar a sua vida, para direcionar no caminho certo, que a magoa é indireta, desse jeito. Nós queremos facilidade para seguir a Cristo. E para quem conhece a Bíblia, em momento algum, Jesus ele prometeu facilidade para ninguém. Ele não prometeu facilidade para ninguém, mas ele nos deu a esperança. Olha o que Jesus disse para mim e para você: no mundo vós tereis aflições, mas tem ânimo, alegra-se, porque eu venci. Cristo já venceu, a igreja do Senhor. E se tivermos fé, alcançaremos as promessas, cada uma delas. Filhos libertos, esposas libertas, maldições quebradas. O fundamento é a fé. O fundamento de tudo é a fé. Nas curas que Cristo realizou, sempre vai dizer: a tua fé te salvou. Na mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. No cego Bartimeu, a tua fé te salvou. Porque a fé salva, a igreja do Senhor. E é com fé, a igreja do Senhor. Porque há quem diz ainda que Jesus Cristo venceu, né? E vós vencerá. A Bíblia não diz assim: vós vencerá. Mas se tiver de fé, alcançará. Porque Cristo diz: permanecei, dar-te-ei. A coroa tem que permanecer, igreja do Senhor, com luta, com prova. É por isso que Paulo diz: o que te separará do amor de Deus? A nudez, a fome, a escassez, as lutas, ou seja, nada nos separa do amor de Deus, igreja do Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Agora nós, e mediante as lutas, se olharmos para a luta, se olharmos para a prova, nós nos afastamos. É nós que nos distanciamos de Deus. Deus em momento algum distancia de você. É porque muitas vezes você está tão preocupado com a prova, você está tão preocupado com a luta, você está tão preocupado com a escassez, que não vê que Jesus está do seu lado, esperando você abrir a sua boca e pedir com fé. Por quê? Vocês vão entender. Porque o povo padeceu 40 anos, porque na necessidade, em vez de louvar, adorar, murmuravam, questionavam, duvidavam, se levantavam. Vocês entenderem o porquê o povo às vezes, porque nós às vezes as lutas drogas não passam, é luta em cima de luta, é prova em cima de prova, porque ao invés de adorar, o ser humano já tem isso em si, de querer questionar, duvidar, espraguejar, desviar. Alguns desviar, que tem a mente mais fraca, desviar. Porque não é a pessoa que é fraca, é a mente que é fraca. E se deixa levar pela voz do opressor. É por isso, igreja do Senhor, que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Temos que resistir à luta, temos que resistir à provação, temos que resistir. Porque se você resiste, continua firme, continua vindo para a igreja, continua orando, continua